Mano, você tem noção que o kaiju mais rápido de Círculo de Fogo foi morto exatamente por ser rápido demais? É contraditório, né, cara? Mas vem entender como isso aconteceu. Fala, meu querido, eu sou o Gabriel, cara, você tá bem? Você olha pro Raiju e vê uma criatura extremamente rápida que conseguiu arrancar o braço do Gypsy Danger no fundo do mar. Só que isso é o que o filme quis que você soubesse, porque tem muita coisa que simplesmente ainda não falaram. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo. A data era 12 de janeiro de 2025, a humanidade estava com a corda no pescoço e a Pan Pacific Defense Corps tinha juntado as suas últimas fichas na operação Pitfall. A ideia era simples no papel, cara, pegar o Gypsy Danger e o Striker Eureka, descer até o fundo da Fossa das Marianas e jogar uma bomba termonuclear garganta abaixo da fenda. Os precursores, aquela raça alienígena que controla os monstros do outro lado, perceberam que o plano dos humanos poderia funcionar, e eles não podiam simplesmente mandar um bicho qualquer para poder defender a porta da casa deles. A estratégia deles acabou mudando ali naquele momento. Eles abandonaram a ideia de mandar monstros focados em destruir as cidades e criaram uma equipe tática de interceptação. Foi aí que aconteceu o famoso evento triplo. Pela primeira vez na história da guerra, 3 monstros saíram ao mesmo tempo. O Slattern, que era um tanque absurdo, né, de categoria 5, o Scanner, focado em força, e o próprio Raiju. E é aqui que muita gente confunde o papel do Raiju, cara. Ele não tava ali pra trocar soco, parado com os Jägers. O Scanner, que era o cara do corpo a corpo, projetado como um touro, né, pra poder bater de frente com os outros. O Raiju foi criado pra ser um personagem stealth, mano, do grupo. O elemento surpresa que ataca pelos pontos cegos enquanto você tá distraído com um monstro maior. Ele era a lâmina escondida dos alienígenas, entende, cara? Pique Assassin's Creed. Quando a gente analisa o design do Raiju, a genialidade da engenharia genética dos precursores fica escancarada. Durante o desenvolvimento do filme, o apelido interno desse bicho nos estúdios era simplesmente Croc, porque a postura dele mistura os movimentos de uma iguana de Galápagos com a agressividade de um crocodilo de água salgada. Mas a sacada mais diferente do corpo dele estava no rosto que ele tinha. Sabe aquela cabeça gigante, cara, cheia de escamas duras que parece um capacete? Aquilo não é a cabeça dele, né? O Raiju possuía o que os cientistas daquele universo chamavam de mandíbula tripartite. Aquela estrutura externa pesada funcionava como uma carapaça, um escudo de osso e cartilagem endurecida, cara, que se dividia em 3 partes e abria como se fosse uma flor. A cabeça verdadeira dele, menor, bioluminescente, super sensível, ficava escondida lá dentro, cara, totalmente protegida. Isso era um truque de combate, cara. Mano, imagina os pilotos do Jäger mirando um soco ou um tiro de canhão de plasma direto no rosto do monstro, achando que vão causar um dano fatal no cérebro. O golpe acerta, né? A armadura externa absorve quase todo o impacto e o bicho vai lá e continua nadando ileso. Ele usava essa cabeça falsa para poder anular o instinto humano de mirar no ponto fraco, né? É óbvio. Ele meio que vai lá e te dá um alvo para você poder bater, mas no final das contas não resolvia nada. Agora vamos falar de números reais e oficiais, cara, porque a ficha do Raiju quebra a cabeça de muito fã desavisado. Na escala Serizawa, ele é um classe 4. Ele mede mais de 109 metros de altura, e isso faz dele um bicho muito mais alto até do que o próprio Gypsy Danger. Mas o detalhe que assusta é o peso na balança. Ele tem 3.475 toneladas. E cara, para um categoria 4, isso faz do Raiju o monstro mais pesado de todos. E aí você vai lá e me pergunta, como que um bicho tão pesado com uma armadura dorsal tão densa consegue ser tão ágil? Cara, é um tipo de contradição, né? Mano, talvez não. Acontece que a aerodinâmica da água funciona a favor dele. As patas do Raiju foram desenvolvidas com juntas duplas e curvadas. Ele não nadava como um tipo de um peixe balançando o corpo inteiro. Ele se impulsionava quase como um torpedo vivo, mantendo os braços recolhidos e usando o formato hidrodinâmico do focinho falso para poder cortar a pressão do fundo do mar. O próprio Tendo Shoi, cara, o operador de controle da base, tem uma fala clássica nos arquivos apontando que os radares acabaram enlouquecendo quando o Raiju aparece. Antes do Slatter entrar na briga, os registros militares cravavam o Raiju como um kaiju aquático mais rápido já documentado na história. A velocidade de deslocamento dele era tipo uma nota 10, sabe? Enquanto o Gypsy Danger andava no fundo do oceano em câmera lenta, lutando contra o arrasto de milhões de litros de água, o Raiju meio que bailava, cara, em volta deles como se a água fosse ar. Era uma vantagem tática humilhante pro Gypsy Danger. Inclusive, quem você prefere mais dos kaijus, o Raijin ou o Slatter? Comenta aqui embaixo. Cara, antes da gente entrar na pancadaria, tem uma curiosidade de bastidores que eu acho sensacional e que pouca gente pesca, tá? O nome Raiju é puxado direto da mitologia japonesa. Cara, nos contos antigos, Raiju é um demônio do trovão, o animal de estimação do deus Raijin. A parada engraçada, cara, é que o Raiju mitológico tem a forma
de um lobo, uma raposa ou uma doninha envolta em raios. Não tem absolutamente nada a ver com um crocodilo aquático. O nome acabou virando uma ironia dentro da lore militar de Círculo de Fogo, porque os caras batizaram um lagarto do mar com o nome de um cão de raios. E mais tarde, na época do Uprising, aparece um kaiju chamado Raijin, que absorve energia cinética. Eles até dividem o tema mitológico, cara, mas os dois monstros nunca se encontraram e não tem relação nenhuma em combate. Ah, mano, você sabia que, além da Otashi, o Raiju é um dos raríssimos monstros de toda a franquia que os materiais oficiais se referem com um gênero definido, tratando ele como um macho? Agora, mano, o pau quebra de verdade, cara, quando os Jaegers chegam na beira da fenda. A falta de luz no fundo do Oceano Pacífico era o terreno de caça perfeito pra ele. Enquanto o Scanner foi lá dar a cara a tapa, né, e acabou chamando a atenção do Gypsy Danger pra briga de frente, o Raiju ficou meio que camuflado ali na escuridão, apenas nadando em círculos, mapeando os movimentos metálicos do inimigo. O Gypsy Danger acabou dominando o Scanner. O Rayleigh e a Mako amarraram o bicho e iam finalizar a luta com a espada. E foi nesse exato milissegundo de foco fechado que o Raiju brilhou, cara. Ele acelerou no escuro, nadou em velocidade máxima e cravou aquela mandíbula blindada direto no braço direito do Gypsy Danger. Ele não queria lutar 10 rounds, cara, ele só queria desarmar o oponente, e ele acabou conseguindo. O impacto foi tão violento que o braço do robô foi arrancado na junta do ombro, como se fosse nada, cara. O Raiju passou direto, sumiu na escuridão de novo e deixou o Jaeger vazando fluido hidráulico, desequilibrado e à mercê do Scanner. Essa era a inteligência de batalha dele. E isso eu achei super interessante, porque você consegue meio que perceber a inteligência que ele tinha na hora da batalha. Ele atacava e depois recuava. Mas todo caçador perfeito comete um erro quando subestima a presa. Depois de arrancar o braço, o Raiju deu a volta nas sombras e preparou uma segunda investida. Ele olhou pro Gypsy Danger e viu um robô manco, faltando um membro e apanhando do Scanner. Na cabeça de um monstro, cara, por mais inteligente que ele seja, aquilo era uma carcaça morta, né, cara? Caça fácil. O lagarto pensou, eu vou finalizar o serviço agora passando por cima. Ele ativou aquela velocidade absurda que ele tinha embaixo d'água, abriu a armadura da cabeça para poder mostrar as garras internas e foi como um míssil na direção do Gypsy. O erro dele foi não contar com a audição e a mira fina do Jaeger. A base de Hong Kong avisou os pilotos. O Gypsy simplesmente levantou o braço esquerdo que sobrou e esticou a espada de corrente GD6 na direção do ataque. A cena é de um sarcasmo do destino maravilhoso. O Raiju não foi cortado pela força do robô, cara, ele se matou, né? O bicho tava nadando com uma inércia tão violenta e tão rápida que quando a cara dele bateu na lâmina reta da espada, a própria velocidade dele fez o trabalho todo. A lâmina, ela meio que entrou pelo focinho aberto, rasgou as entranhas macias da cabeça verdadeira e acabou fatiando o monstro perfeitamente no meio, desde a boca até o final do rabo. O bicho mais rápido do mar acabou nadando direto com uma faca parada. Cara, foi fim de jogo pra ele. A morte do Raiju traz um problema silencioso para a história que o filme não explora a fundo. Só que as HQs, elas destrincham isso tudo, mano. O Kaiju Blue. Meu amigo, todo fã raiz sabe que o sangue desses monstros é uma substância baseada em amônia, altamente tóxica, fosforescente e extremamente ácida. Quando um Jaeger matava um monstro perto da cidade, os governos tinham que isolar áreas gigantescas e lidar com o chão derretendo. Acontece que o Raiju foi fatiado no meio. Todo o sangue daquele corpo colossal de 3.000 toneladas vazou instantaneamente ali na fossa das Marianas. Esse evento acabou envenenando as correntes marítimas daquela região em níveis absurdos. Os relatórios pós-guerra mostram que as áreas afetadas pelo sangue desses monstros mataram recifes inteiros, cara. Dizimaram colônias de peixes e alteraram o ecossistema do Pacífico. O mar ali virou meio que uma sopa tóxica alienígena, sabe? E a PPDC sabia que usar armas cortantes embaixo da água era um crime ambiental de proporções épicas. Mas entre o fim do mundo e acabar matando alguns peixes, eles escolheram salvar a nossa pele, né? Obviamente. E mano, o que acabou acontecendo com o monstro depois? O que sobrou da carcaça? Bom, cara, a humilhação do crocodilo, né, não terminou com a morte dele. O Gypsy Danger precisava entrar na fenda para poder soltar a bomba, mas os pilotos descobriram através do Newton Geisler que o portal funcionava como um leitor de DNA. Se não tivesse genética de kaiju, o buraco repeliu o intruso. O Gypsy não pensou duas vezes. Ele acabou agarrando uma das metades do corpo do Raiju e tentou usar o pedaço do bicho como um código de barras de carne, né, para poder burlar o sistema de segurança da porta. O Raiju que foi mandado para proteger a fenda com a própria vida e acabar servindo de bilhete de entrada para a bomba que ia destruir o mundo dele. Acabou que o Zlatan apareceu e acabou forçando o Gypsy a soltar os restos do Raiju, usando o corpo do Classe 5 no final das contas, mas a tentativa acabou ficando registrada no filme. O Raiju tinha um design tático mais inteligente do evento triplo. Ele foi feito sob medida para ser 100% otimizado no mar, mas ele acabou correndo demais para chegar no próprio enterro, cara.
Meu amigo, já deixa o like e segue o canal. Fique com Deus, um abraço, é nóis. Tchau.